Olá, bem-vindos ao canal Umbanda Brasilidade. No nosso último vídeo, falamos sobre ogãs. Nem falamos tudo que poderíamos e deveríamos sobre o assunto para não estender demasiadamente o vídeo. E hoje falaremos sobre um assunto correlato: os ilus, os atabaques que estão conectados aos ogãs. Muito bem. Primeiramente, hoje, ao entrarmos numa casa de umbanda, dificilmente veremos como era antigamente. Lá atrás eram dois candongueiros. Isso, são dois tambores em forma de barrica que os ogãs tocavam sentados entre as pernas. O couro desses tambores não haviam tarraxas ou cordas para tracionar e esticar, nada disso. Eles eram pregados direto na madeira e esquentados no fogo para o couro se esticar, ou colocados no sol durante a tarde. E aí o couro se esticava e se tocava. Tanto que tem até uma cantiga, que é uma cantiga de subida, que ainda fala sobre isso. Candongueiro quando chama, é sinal que está na hora. Está falando desses tambores. Muito bem, hoje praticamente não se vê candongueiros em casas de umbanda. Eles foram substituídos pelos três tambores, né, usados basicamente pelas nações, o rum, pilé. Muito bem. Isso já implica em algumas modificações, né? Mas modificação é o nome da palavra, porque a religião, essa ou como todas as outras, são coisas vivas, estão em constante evolução. E é interessante notar essas transformações. Quando você vai para a África e faz pesquisas, é muito diversificada as opções de tambores e ilus disponíveis. Eu vou postar aqui no vídeo várias fotos para você que uma imagem vale 1000 palavras, né? Para que vocês percebam as diferenças. E também para que entendam, na realidade, que o que importa é a sonoridade e o tratamento mágico dado àquele ilu, certo? E isso é o que vai propiciar o resultado final. Embora, né, em nome da tradição, em nome de resistência à mudança, todas essas situações que nós conhecemos tão bem, às vezes não seja tão simples assim, né? Você, nos candomblés, principalmente mais tradicionais, você encontra resistência às tarraxas de metal que tracionam o couro. Não pode, tem que ser as cordas com cunhas, e aí se bate, afina o ilu, né? Só que aquilo, na medida que você vai tocando, vai afrouxando, aí bate de novo, aí às vezes quebra as ripas do atabaque e assim por diante. Está longe de ser o melhor sistema de tracionamento, mas há resistência. Vamos botar um tracionamento de tarraxa. Não pode. Acontece, eu já vi muito acontecer isso. E existem também fundamentos sonoros nos ilus. Por exemplo, 3 tambores. Cada tambor é 1/8 acima do tambor anterior. Então, o rum faz os graves, o mediano e o lé os agudos, para fazer os repiques, as dobradas e assim por diante. Muito bem. Mas vocês são incorporantes, na sua maioria, o que propicia o transe e que facilita é o rum, é o som grave. Por quê? O som grave se alinha com o seu coração, com o seu chakra coronário. Quem vai dizer que não sente nada, por exemplo, dentro ali ou muito próximo de uma bateria de escola de samba? Vai sentir. Por quê? Porque aquele som todo bate no seu plexo solar e ele está alinhado com o seu batimento cardíaco. Ou às vezes não está alinhado, mas é onda múltipla. Então, você vai se mobilizar, o seu corpo vai sentir. Esse é o princípio ativo, vamos dizer assim, de funcionamento dos
ilus e das cantigas, por isso que facilita bastante. E aí, dentro dessa mesma sistemática, você vai ter toques mais rápidos, né, para determinados orixás, toques mais lentos, mais cadenciados para outros e assim por diante. Tudo conduzindo, na realidade, o seu estado para propiciar determinado tipo de possessão, tipo de transe mediúnico. É assim que funciona. Muito bem. Mas então podemos botar as tarraxas. Não, isso é uma orientação que vai de casa para casa. Não há problema algum. Não, longe de nós querer dizer que tem que ser assim. Cada casa faz as suas opções em cima das suas tradições, em cima das suas escolhas e assim por diante. Realmente, tem coisas que pode se mexer, que pode se adaptar, e tem outras que não pode de jeito nenhum. Isso é fato. Eu vou botar uma pele artificial. Agora tem, né? Nas escolas de samba eles usam muito. Para se chover e molhar o couro legítimo, ele amolece. E aí acabou. Já esses que são meio como se fosse de plástico, mesmo que molhe, ele mantém. Por isso que eles usam. Mas, para usar dentro de um terreiro, de uma casa de santo, não serve. Por quê? Porque na Umbanda você passa amacia, banho de ervas para consagrar os seus ilus. Mas as umbandas africanistas ou terreiros, né, de culto de orixá mais tradicionais, além disso, ainda levam sacrifício. Então, se aquilo for de plástico, não vai absorver nada. Então, mesmo que tenha uma sonoridade boa, na realidade, essa componente mágica, vamos dizer assim, de axé do ilu, não vai acontecer. Então, aí realmente não é possível. Dentro dessas fotos, observem, por exemplo, alguns ilus desses que são muito especiais. Por exemplo, alguns deles são de troncos. Esses troncos são escavados, geralmente com brasas. Você vai botando brasa, vai cavando até fazer ele ficar oco. Muito bem. Nesse caso, muitos desses ilus são dedicados a tocar para ancestrais, para Egum. E aí o que acontece? Olha que coisa fascinante. Eles põem os ossos do Egum dentro do ilu. Para vincular este ilu para tocar para aquele ancestral, ou para aquela dinastia de ancestrais. Um babado interessante, né? Como vocês veem, o ilu tem todo um fundamento. Normalmente, deveria, uma vez por ano, os ilus serem recolhidos como uma pessoa. Aliás, é muito bonito. O ilu fica lá deitado nas comidas, como se fosse uma pessoa. E realmente é uma coisa bonita de se ver, chega a se emocionar. Nem todas as casas também fazem isso, logicamente. Nós estamos aqui falando sobre ilus de forma genérica, note bem, tá? Você tem os burundes. Eles têm uns tambores de tronco enorme, pesados, mas como eles são grandes, e eles carregam aqueles tambores, têm coreografia e falam de atos de bravura, da tribo, de caça e assim por diante. Na Nigéria, por exemplo, eles gostam de um tamborzinho pequeno, ou eles chamam de talking drum, tambores falantes, que é uma coisa fácil de carregar. Por que isso? Lá eles não têm rum-rum-pilé? Não, geralmente não. Por quê? Porque lá eles tocam na rua, como se fosse uma procissão. Então, eles vão andando, vão cantando e vão tocando. Então, aquele é um tamborzinho pequeno, põe uma alça, dá para se carregar atravessado e dá para se ir tocando e cantando, enquanto o orixá, ou às vezes Egum também, vai andando pela rua. É um sistema de culto diferente do que nós temos aqui no Brasil. Mas não estou dizendo que é melhor ou que é pior, certo? Apenas é interessante se notar as diferenças. E se você passa a ver um cardápio enorme de opções de luz, escolha a sua opção, né?
E se existem tantas opções, por que tem que ser daquela forma? É uma coisa que dá para questionar, não é verdade? Isso é observação. No mais, por enquanto, por hoje, né? Por hoje é só. Fiquem conosco. Deem sugestões sobre assuntos para nós conversarmos sobre isso. Lá na nossa página do Facebook, Umbanda Brasilidade. E pensem nisso. Não existe religião mais brasileira do que a Umbanda. Ela faz um somatório de tantas situações diferentes, de tantas correntes filosóficas diferentes. Então, cada Umbanda é personalizada. A Umbanda realmente tem um encantamento especial. Saúde, paz e prosperidade. Até o nosso próximo vídeo.